pare. Apenas pare o que está fazendo. Não permita que sua mente vagueie. Ordene que ela se aquiete agora. Todo o seu ser deve escutar esta voz, pois ela não fala ao seu desespero, mas à sua soberania. Se você está aqui por um milagre, e não por acaso, dê o seu like. Faça disso um sinal para o universo, uma declaração de que sua alma está aberta e pronta para receber a lei que resolve o impossível. Eu te digo a verdade. A lei que governa o teu universo financeiro não é a lei da economia do acaso ou do esforço desesperado. Existe uma lei superior, uma verdade inegável que foi velada aos teus olhos por eras. É a lei da intercessão divina. Escute com a tua alma, não com os teus ouvidos. O terço que você segura, consagrado sob o manto de Aparecida, não é um objeto de súplica. Ele não é uma ferramenta para implorar a um céu distante e talvez indiferente. Essa é a primeira mentira que precisa ser dissolvida. A verdade é esta: o terço é um cetro. É um diapasão divino, uma antena sintonizada com a frequência da substância universal. Ao rezá-lo com fé focada, você não está pedindo um favor. Você está ativando um canal direto com a própria matéria-prima da abundância. Pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Vamos desmembrar este selo de poder, para que você compreenda a autoridade que agora impunha. Pelo poder do manto de Aparecida. Você não age com sua própria força limitada. Você não confia em seu próprio entendimento falho ou em sua fé vacilante. Você invoca uma lei estabelecida. Você se coloca sob um canal de graça já consagrado e ativo. O manto é um campo de força de milagres. Ao declarar isto, você entra neste campo e opera a partir dele. A responsabilidade da execução não é sua, é da força que você invocou. Eu decreto. Esta é a sua transição final. A palavra decreto aniquila a energia da súplica. A súplica diz, por favor, se for da sua vontade. O decreto diz, a vontade divina da abundância para mim é a lei, e eu agora a coloco em movimento. É a palavra de um filho que conhece sua herança, não de um órfão que espera por caridade. Você não está pedindo. Você está alinhando, comandando, autorizando a manifestação. Ponto que esta causa financeira é impossível, você nomeia o problema sem medo. Você o encara não como uma condição permanente, mas como uma causa, um processo legal no tribunal do espírito que aguarda um veredito. Você está abrindo as comportas da providência. A fé, como te ensinaram, não move montanhas. Essa é uma imagem para a mente infantil. A fé verdadeira, a fé que opera milagres, não gasta sua energia empurrando a matéria. A fé autoriza. Ela assina um decreto cósmico. Ela dá permissão para que a força divina, que já permeia todas as coisas, simplesmente dissolva o obstáculo à sua frente. A montanha da dívida, o penhasco da escassez, a muralha do impossível não são subjugados pela força. Eles são desmaterializados pela graça, quando a graça é autorizada pela tua convicção. Você não luta contra a escuridão. Você comanda a luz. E a escuridão, por sua própria natureza, deixa de existir. Agora preste atenção, pois vou te revelar o antagonista, a grande ilusão que te manteve acorrentado. É uma sombra que se alimenta do teu medo. Eu a chamo de hipnose da orfandade espiritual. É a crença sussurrada em teu espírito desde o berço de que você está sozinho em sua luta. É o veneno da separação, a ideia de que você é um órfão cósmico, abandonado para lutar por migalhas em um universo hostil. Esta hipnose te convence de que o céu é surdo aos teus apelos materiais, como se a divindade se importasse com a tua alma, mas não com o pão na tua mesa. Ao chamá-la de impossível, você reconhece a sua limitação humana, mas apenas para que o poder divino possa demonstrar a sua ilimitada capacidade. Está agora resolvida, observe a soberania do tempo verbal. Não será resolvida, não espero que se resolva, está, agora, resolvida. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Com esta declaração, você fala a partir do fim. Você emite a ordem do futuro para o presente. Você comanda que a solução que já existe no plano espiritual se materialize imediatamente no plano físico. O tempo e o espaço devem obedecer à palavra decretada no agora eterno.
Na graça divina, este é o selo final. A solução não virá através de estresse, manipulação ou esforço humano desesperado. Ela virá pela graça. A graça é a ação divina que opera fora das leis da lógica humana. Ela é a estrada que aparece onde não havia caminho. É o recurso que surge de uma fonte inesperada. É a solução perfeita, sem esforço e sem preço, que o universo provê quando a fé alinhada lhe dá permissão. Você entende o poder que foi colocado em suas mãos? Este decreto não é uma oração que você envia para o céu, esperando uma resposta. Este decreto é a resposta do céu que você ancora na terra. Ela te programa para ver o milagre como um raio que cai por sorte, um evento raro e aleatório, uma loteria divina. E assim, você reza como um mendigo, esperando uma esmola de um rei distante, sem perceber que o sangue desse mesmo rei corre em tuas veias. Esta é a dicotomia central da tua existência. De um lado, a lei da intercessão, que te revela como um herdeiro, um canal da providência, um soberano com um cetro na mão, pronto para decretar a ordem divina em seu reino material. Do outro, a hipnose da orfandade, que te molda como suplicante desesperado, um filho do reino que se esqueceu de sua linhagem e agora implora do lado de fora do portão do palácio, acreditando que sua salvação depende de forças externas, do acaso, da piedade alheia. Você não pode viver em dois reinos ao mesmo tempo, você não pode servir a dois mestres. Hoje, você escolhe entre a súplica e o decreto. Entre a dívida como destino e a providência como direito de nascença. Entre o acaso e o milagre como uma resposta natural e ordenada à fé alinhada. A verdade foi declarada. A lei foi revelada. Agora a escolha repousa em teu coração. Você pode senti-la ressoando dentro de você. Agora você deve tomar posse desta ferramenta. Uma chave não tem poder se não for reivindicada pelo seu dono. Um cetro é apenas um pedaço de madeira se não for empunhado pelo soberano. O ato de escrever ancora a energia do espírito na matéria. É o primeiro passo da manifestação. Portanto, eu te ordeno, receba esta ferramenta e ancore em sua realidade. Desça agora até a seção de comentários e inscreva este decreto com suas próprias mãos. Não copie e cole. Digite cada palavra sentindo o poder que ela carrega. Ao escrever pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Você não está apenas deixando um comentário. Você está assinando o seu alvará, de soltura da prisão da dívida. Você está reivindicando o seu cetro de poder. Você está selando a sua nova identidade como um canal da providência. Faça isso agora. Ancore o seu milagre. Declare a sua soberania. Torne esta ferramenta sua. Você escreveu a palavra. Você a tornou visível em seu mundo. Mas uma palavra no papel é apenas uma promessa. Uma palavra pronunciada com fé é um universo em movimento. A tinta seca é um mapa. Mas o som da sua voz é o território. Chegou a hora de dar vida ao decreto. É a verdade da tua própria alma chamando por reconhecimento. Se você concorda com esta lei, se você sente em teu espírito que esta é a verdade que você estava esperando, então faça mais do que apenas ouvir. Participe desta transmissão de poder. Adicione sua energia a esta corrente de manifestação. Concorde com esta lei agora neste exato momento pressionando o botão de like. Que este simples gesto não seja um ato mecânico, mas um selo. Uma declaração silenciosa e poderosa de que você renuncia à mentalidade de órfão e assume sua posição como herdeiro. Faça-o agora, e sinta a mudança vibracional que este ato de concordância inicia em teu ser. Você está alinhando sua energia com a lei da abundância. E a lei sempre responde àqueles que a honram. Escute com atenção a verdade sobre a sua dor, a verdade sobre as noites em que o sono não vem, e a matemática da dívida gira em sua mente como um carrossel de agonia. A verdade sobre o peso no peito ao olhar para sua família, sentindo a responsabilidade de uma provisão que parece cada vez mais distante. Eu te digo que a sua vida financeira não está estagnada, ela está pregada. Pregada por estacas invisíveis que você mesmo sem saber ajudou a fincar no solo da sua realidade. Chegou a hora de falar como a autoridade que você é. O tempo da teoria terminou. A era da súplica foi encerrada. O que fizemos até este ponto foi preparar o altar. Agora nós acenderemos o fogo. Pois eu te digo a verdade.
A substância divina não responde a pedidos, ela responde a comandos. Ela não se move por pena, ela se move por alinhamento. O seu decreto não é uma tentativa de convencer o céu. É um ato de sintonizar sua própria realidade com a frequência do céu, que é a abundância infinita. Então pare tudo o que está fazendo. Não escute estas palavras enquanto sua mente vagueia. Traga toda a sua atenção para este momento. Este momento é um portal. Ajuste sua postura. Sinta a coroa de sua cabeça alinhada com os céus e as solas de seus pés firmemente plantadas na terra. Você é a ponte entre o espírito e a matéria. Respire fundo. Sinta o ar entrando não apenas em seus pulmões, mas em cada célula do seu ser. E ao expirar, libere o fantasma do suplicante. Libere a identidade do órfão. Eles não moram mais aqui. Você não está falando para o vazio. Você está falando para a substância da qual todas as coisas são feitas. Você está falando diretamente para a inteligência infinita que governa a órbita dos planetas e a formação de um cristal. Estas são as estacas da hipnose da orfandade espiritual. Este é o preço que você paga, a cada dia, por acreditar na mentira de que o trono do seu pai está vazio. A primeira estaca é a da súplica vazia. É o som da sua própria voz ecoando num céu que você acredita ser de bronze. É a energia que você gasta de joelhos, implorando como um mendigo na porta de um palácio que, por direito de herança, é seu. Cada prece que parte da crença na separação é um grito no deserto. Ela alimenta a sua exaustão, drena a sua força vital, e confirma a ilusão de que você não é ouvido. O céu não está surdo. É a sua crença na orfandade que te ensurdece para a resposta que já foi dada. Este é o custo. A fadiga da alma que implora por aquilo que já lhe pertence. A segunda estaca é a do esforço infértil. É o seu trabalho árduo, sua dedicação, seu suor plantado em terra amaldiçoada pela descrença. Você se move, você luta, você se esforça, mas a colheita nunca vem. Você se sente como quem carrega água em um cesto furado. A abundância parece escorrer por entre seus dedos porque você opera sob a lei do órfão, a lei do eu preciso fazer tudo sozinho. E essa inteligência ouve a voz da fé com atenção absoluta. Agora, com a calma de um soberano que sabe que sua palavra é lei, diga comigo. Não grite. Não implore. Apenas declare. Diga comigo agora. Pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a finalidade delas. Não há dúvida. Não há esperança. Há apenas o fato consumado. Vamos de novo. Desta vez, preste atenção em cada termo. O poder não é seu, ele flui através de você. O manto de Aparecida é o símbolo consagrado, o ponto focal que concentra a energia da fé de milhões em um único feixe de luz. Ao invocá-lo, você se conecta a essa corrente de milagres. Diga comigo com a consciência de quem você está invocando. Pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Observe a palavra decreto. Um decreto não é negociável. É uma ordem emitida por uma autoridade governante. E no reino da sua vida, a sua fé alinhada com a vontade divina é a autoridade máxima. Observe a palavra agora. Não amanhã. Não na próxima semana. A solução não está no futuro. No plano do espírito ela já foi consumada. Enquanto você se vir como a única fonte de sua provisão, você limita seu suprimento ao tamanho de seus próprios braços cansados. O custo desta estaca é a frustração profunda, a sensação de correr sem sair do lugar, o desespero de ver sua força se esvair sem gerar frutos. A terceira estaca, a mais perigosa de todas, é a da espera passiva. É a crença venenosa de que um milagre é um raio que cai do céu, um evento aleatório e improvável que talvez, um dia, te escolha. E assim, você espera. Você espera pelo emprego perfeito, pela loteria, pela ajuda externa, pela solução mágica. E enquanto espera, a vida acontece. As contas se acumulam. As oportunidades passam. A esperança se transforma em um ressentimento silencioso. A espera passiva é a abdicação do seu poder soberano. É entregar o cetro da sua autoridade ao acaso. O custo desta estaca é o tempo. O tempo irrecuperável da sua vida,
que se esvai na paralisia da falsa esperança, enquanto a força divina aguarda de braços abertos o seu comando para agir. Cada dia que você permanece sob esta hipnose, a corrente fica mais pesada. Cada momento em que você se identifica como um órfão espiritual, você aperta os grilhões da escassez em seus pulsos. A dívida não é apenas financeira. O tempo é uma ilusão da mente limitada. Ao dizer agora, você colapsa o tempo e traz a solução do invisível para o visível. Observe as palavras, está resolvida. No passado. É um fato concluído. Você não está pedindo para que seja resolvida. Você está anunciando que a resolução já aconteceu no tribunal do céu, e agora deve se manifestar na corte da terra. Agora uma última vez. E desta vez, sinta a verdade destas palavras vibrar em seu peito. Sinta a energia se movendo de seus pés à sua cabeça. Você não está recitando palavras, você está reescrevendo o código da sua realidade. Você está emitindo uma nova frequência. Uma frequência de solução, de paz, de providência. Com toda a sua convicção. Com toda a sua presença. Diga comigo. Pelo poder do manto de Aparecida eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Respire. Fique em silêncio por um momento. O que você acaba de fazer não foi uma oração. Foi uma recalibração. Você ajustou a sua frequência vibratória para a frequência da solução. Você parou de transmitir o sinal da falta e começou a transmitir o sinal da completude. A mente antiga irá lutar. A voz da dúvida, o eco da programação da orfandade tentará dizer, mas como? É uma dívida espiritual. Você deve a si mesmo a verdade da sua identidade. Você deve a si mesmo a libertação desta prisão sem grades. Esta dor que você sente não é um castigo. É um alarme. É a sua alma gritando que a realidade que você experimenta está em violenta contradição com a verdade de quem você é. Você não foi criado para a ansiedade. Você não foi projetado para a falta. Você foi gerado da substância da abundância infinita para ser um canal, um administrador da providência divina na Terra. Mas para clamar seu direito de nascença, você precisa primeiro renunciar à identidade de órfão. Você precisa declarar com uma convicção que abala os alicerces do seu velho mundo, que a mentira acabou. O sofrimento que ela causa não é mais bem-vindo em sua vida. Chegou a hora de arrancar estas estacas. Uma por uma. Com um ato de vontade soberana. Não amanhã. Não depois da próxima oração. Agora. Neste exato momento. Sua libertação começa com uma decisão. Uma declaração pública que sela um novo pacto com a verdade. Declare sua libertação para que o universo testemunhe. Desça até os comentários e escreva com a autoridade de um herdeiro que retoma o seu trono. Comente abaixo. Eu renuncio à ilusão da orfandade agora. De onde virá? Ordene que essa voz se cale. A mente que criou o problema não é a mente que trará a solução. O como não é da sua conta. O como pertence à graça divina, cujos caminhos são infinitos e engenhosos. Sua única tarefa agora é permanecer neste estado de certeza. Manter-se na vibração do milagre recebido. Você plantou a semente. Você a regou com sua fé. Agora descanse na certeza da colheita. O suplicante desesperado se foi. O que resta é o canal da providência. Um canal que não se preocupa com o fluxo do rio, apenas se mantém aberto para que ele possa passar. Se você sentiu esta verdade em seu corpo ao decretar. Se sentiu o arrepio da certeza, o calor da presença divina, a vibração da mudança percorrendo você ao pronunciar estas palavras, confirme esta ativação. Use o seu toque para selar este momento sagrado. Declare sua concordância com a lei. E ancore esta nova realidade em seu mundo físico. Este é o seu primeiro ato como canal da providência. Você decretou. E o universo parou para ouvir. A substância divina, que não responde a ecos de medo, ouviu a ressonância de uma ordem. Você falou a partir do seu centro de poder, e a sua realidade começou a se curvar a essa nova frequência. Escuta com atenção a verdade que liberta, a dor que você carrega, a exaustão que pesa em seus ombros,
a sensação de lutar contra uma maré invisível. Eu te digo, essa dor não é sua. As estacas da súplica vazia, do esforço infértil e da espera passiva, que te mantém pregado na cruz da escassez, não foram forjadas por suas mãos. Você tem vivido sob o peso de uma sentença que nunca foi sua para cumprir. Você tem honrado um testamento de miséria que não foi escrito para você, o herdeiro de toda a criação. A verdade é esta: a sua luta não nasceu em você. A escassez que te assombra não é uma falha em seu caráter nem um castigo divino. É uma herança. Uma herança amarga, um veneno transmitido de geração em geração. Um programa mental instalado em sua consciência antes mesmo que você aprendesse a falar. Você foi mergulhado na hipnose da orfandade espiritual, desde o seu primeiro suspiro. Essa hipnose é o verdadeiro antagonista. É um fantasma que se alimenta da sua força vital. Ela foi sussurrada em seu berço por vozes bem-intencionadas, mas igualmente adormecidas. Ela foi ensinada na mesa de jantar, onde o pão era servido com o tempero da preocupação. Ela foi gravada nas paredes da sua casa, nas conversas sobre as contas, nas ansiedades sobre o futuro, nos medos silenciosos que pairavam no ar. A frequência do milagre consumado. Não pense que sua voz se perdeu no vazio. No reino do Espírito, um decreto é um evento. É a assinatura de um contrato com a providência, e a lei agora trabalha incansavelmente para cumprir seus termos. Mas a mente, treinada por eras na linguagem da dúvida, busca por provas. Ela pergunta: quem mais caminhou por esta estrada? Quem mais ousou falar com tamanha autoridade e viu os muros da impossibilidade ruírem? Eu te digo a verdade. A sua não é a primeira voz a clamar por seu direito divino, nem será a última. As crônicas da graça estão repletas de testemunhos como o que agora vou te revelar. Ouça. Havia um homem exatamente como você. Ele não era diferente em sua essência, mas estava acorrentado por uma ilusão diferente. Ele era um herdeiro do reino, mas vivia como um prisioneiro em uma cela de dívidas. As paredes de sua vida eram feitas de contas vencidas. O teto era a pressão constante dos números que não fechavam. O chão era o medo paralisante de perder o pouco que ainda chamava de seu. Este homem rezava. Oh, como ele rezava! Mas sua oração era a súplica do órfão. Era um lamento enviado a um céu que ele imaginava distante e indiferente. Você herdou o medo da falta. Você herdou a crença de que a vida é uma batalha árdua e que o dinheiro é um recurso limitado e difícil de alcançar. Você herdou a ideia de que pedir a Deus por prosperidade material é um ato de egoísmo e que a santidade reside na pobreza. Você foi vestido com os trapos do órfão e foi ensinado a acreditar que este era seu traje real. Este código de escassez foi programado em você, através de palavras que se tornaram sua realidade. Palavras como dinheiro não dá em árvore, temos que dar duro para sobreviver, isso não é pra gente como nós. Cada uma dessas frases foi um tijolo no muro, que hoje te separa da substância divina da abundância. Cada uma delas foi um elo na corrente que te prende ao chão, enquanto sua alma anseia por voar. Esta programação é uma lente distorcida, através da qual você foi forçado a ver o mundo. Ela filtra a realidade e te mostra apenas a prova da limitação. Ela te faz ignorar as infinitas oportunidades da providência e focar apenas no que falta em sua conta bancária. Ela te convence de que o milagre é uma exceção, quando a verdade é que a abundância é a regra do universo, a lei fundamental da existência. Cada palavra era tingida pela energia da falta. Ele pedia ajuda, mas seu coração gritava desespero. Ele pedia um milagre, mas sua alma sussurrava derrota. Ele estava sob o feitiço da hipnose da orfandade espiritual, acreditando estar sozinho, abandonado pela fonte de toda a vida. E o universo, em sua infinita obediência, apenas refletia de volta para ele a imagem de sua própria crença, a imagem de um homem só, lutando contra um mundo hostil. Seus dias eram um ciclo de angústia. Suas noites um ensaio de desastres futuros. A alegria era uma memória distante, uma terra estrangeira que ele não tinha mais o passaporte para visitar. Ele estava afundando na areia movediça da sua própria programação. Então a lei foi revelada a ele. Assim como ela está sendo revelada a você agora, ele ouviu a verdade de que não era um mendigo, mas um soberano. Ele compreendeu que sua fé não era uma ferramenta para pedir,
mas uma autoridade para comandar. Ele recebeu o mesmo instrumento de poder que agora repousa em suas mãos, o conhecimento de que o terço de Aparecida não era um amuleto de sorte, mas um cetro de governo espiritual. A mudança não foi instantânea na matéria, mas foi imediata na consciência. O medo ainda batia à sua porta, mas ele se recusava a atender. Você não é culpado por ter esta programação. Você não é fraco por ter acreditado nela. Como poderia uma criança questionar o ar que respira? Como poderia uma alma jovem duvidar das verdades que lhe foram entregues por aqueles que amava? Você simplesmente aceitou o mapa que lhe foi dado, sem saber que ele levava a um deserto. Mas hoje, agora, neste exato momento, a verdade te alcança. Eu te digo que este mapa é uma mentira. Este testamento de dívida é nulo. Esta herança de medo pode ser renunciada. O feitiço da orfandade está sendo quebrado pela luz da sua consciência desperta. Você não precisa mais honrar os votos de pobreza feitos por seus ancestrais. A lealdade deles à escassez não precisa ser a sua. Sinta o peso de gerações se dissolvendo de seus ombros. Sinta a clareza tomando o lugar da confusão. A sua identidade não está definida por essa programação antiga. Você não é a história da sua família. Você não é a conta bancária dos seus pais. Você é um canal direto da providência divina, um herdeiro legítimo de um tesouro inesgotável. A sua linhagem verdadeira não é a do medo, mas a da fé. A programação apenas te dizia o que vereador, a verdade te dá o poder de decretar o que será. A dúvida ainda sussurrava em seu ouvido, mas ele a afogava com a força de uma nova declaração. Ele parou de narrar a história de sua escassez. Ele parou de dar energia aos seus problemas, falando sobre eles como se fossem verdades permanentes. Em vez disso, ele pegou seu terço. Ele não o segurou com as mãos trêmulas de um suplicante. Ele o empunhou com a firmeza de um rei. E com uma voz que ele mesmo mal reconheceu, uma voz nascida não do desespero, mas da certeza absoluta, ele proferiu o decreto. Ele disse pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Ele não disse espero que seja resolvida. Ele não disse por favor resolva, ele disse está agora resolvida. Ele falou do fim. Ele se alinhou com a solução que já existia na mente divina. Ele não se preocupou com o como, o quando ou o onde. Sua única tarefa era manter-se firme nessa nova consciência. Sua única batalha era contra a tentação de retornar à sua antiga identidade de vítima. E a substância divina, que aguardava pacientemente por sua ordem, começou a se mover. Não com um trovão, mas com uma série de sussurros, uma ideia que surgiu no meio da noite. Você não precisa lutar contra essa programação. Você simplesmente a substitui. Você a torna obsoleta com uma nova declaração de identidade, com uma nova autoridade que nasce do fundo da sua alma. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado agora mesmo, se você sentiu as correntes se partindo com o som desta verdade, celebre sua liberdade. Celebre este despertar. Dê o seu like não como um simples clique, mas como o selo da sua emancipação espiritual. Que este ato seja sua primeira declaração de que a antiga programação não tem mais poder sobre você. Você está livre. Agora que a luz da verdade tocou sua consciência, o velho programa não tem mais onde se esconder. Você vê a herança da escassez pelo que ela é. Uma mentira. Um feitiço sussurrado por gerações de adormecidos. Mas ver a mentira não basta. Você precisa erradicá-la. Você precisa substituí-la. Eu te digo a verdade. A mente não tolera o vácuo. Se você simplesmente arranca a erva daninha da dúvida, mas não planta a semente da verdade em seu lugar, a velha programação retornará com o dobro da força. Portanto, a partir deste momento, você se tornará um guardião vigilante dos portões da sua mente. Você praticará o ato sagrado da substituição. Esta é a lei. Uma ligação inesperada de alguém do passado. Uma porta que se abriu onde antes só havia uma parede de granito. A solução para a sua dívida não veio como um saco de ouro caindo do céu. Ela veio através de canais de engenhosidade, oportunidade e sincronia que sua mente antiga, focada na falta, jamais poderia ter concebido. As dívidas foram dissolvidas. A pressão foi substituída pela paz. O medo foi exilado, e em seu lugar floresceu a confiança.
O homem não foi salvo por uma força externa. Ele foi libertado pela autoridade de sua própria fé ativada. Ele deixou de ser o suplicante desesperado e se tornou o canal vivo da providência. Esta não é a história de um homem, é a crônica de uma lei imutável. É o seu roteiro, esperando para ser encenado. A história dele é a prova de que o seu decreto não é uma esperança vã, mas uma causa posta em movimento. Ele é o testemunho de que você não está falando sozinho no escuro, você está falando diretamente ao poder que governa os mundos. Cada testemunho como este fortalece a correnteza da fé. Cada alma que desperta para seu poder se torna um farol para as outras. Agora, você tem uma escolha. Permanecer na margem, observando as histórias dos outros, ou entrar neste rio de milagres e se tornar a próxima prova viva. Você não luta contra uma sombra. Você acende a luz. Você não combate a doença. Você comanda a saúde. Você não guerreia contra a pobreza. Você autoriza a entrada da riqueza divina. A luta apenas fortalece aquilo que você combate, pois mantém sua atenção focada no problema. A substituição dissolve o problema, pois sua atenção é transferida para a solução divina, que já existe. Ouça com atenção. A voz do órfão espiritual, o eco da programação antiga, tentará falar. Ela virá como um sussurro traiçoeiro nos momentos de silêncio. Ela dirá palavras que você conhece muito bem. Palavras como, é impossível. Palavras como, eu não consigo pagar. Palavras como, nunca terei o suficiente. Palavras como, e se tudo der errado? No exato instante em que este veneno tocar seus ouvidos internos, você não dará a ele um segundo de sua energia. Você não o analisará. Você não debaterá com ele. Você o aniquilará com a palavra de poder. Você o substituirá imediatamente. Toda vez que a voz da dúvida disser eu não tenho dinheiro para isso, você responderá em voz alta, ou no silêncio do seu ser, com a autoridade de um rei. A substância divina é meu suprimento imediato e infinito, e toda necessidade é suprida antes mesmo que eu peça. Toda vez que o fantasma do passado sussurrar, você sempre fracassa com dinheiro. Para se tornar a próxima crônica de sucesso e continuar nesta correnteza de abundância divina, há um ato que você deve realizar. Um ato que declara ao universo sua intenção de não ser mais um espectador, mas um protagonista. Inscreva-se neste canal agora. Este não é um simples clique. É um ato de alinhamento. É a sua declaração de que você se junta a esta linhagem de testemunhas. É o seu primeiro passo para transformar sua vida na próxima grande história de sucesso da providência divina. Faça-o agora. E sele sua entrada neste fluxo de poder. A parábola que você ouviu não é uma história. É um espelho. Nela você viu o reflexo da sua própria jornada. A verdade da sua própria alma clamando por reconhecimento. O homem que se levantou da poeira da dívida não é um estranho. Ele é o seu potencial manifesto. Ele é a promessa do que acontece quando a súplica morre e o decreto nasce. A lei que o libertou é a mesma lei que agora pulsa em suas veias, aguardando o seu comando final para reescrever o seu mundo material. A transformação interna está completa. O suplicante desesperado que iniciou esta jornada, que talvez tenha clicado neste vídeo com o coração pesado pela dúvida e pelo medo, já não existe. Você decretará com a certeza da lei. Meu passado está redimido na graça. Eu sou agora uma nova criatura em Cristo. E meu caminho é o da abundância e do sucesso divinamente ordenado. Toda vez que o medo do futuro tentar te paralisar com a imagem da dívida e da perda dizendo, esta conta vai me destruir, você comandará a realidade com a sua fé. Não há dívida no reino divino. A lei da graça dissolve agora toda cobrança e toda obrigação. Eu sou livre. A providência é o meu escudo. Toda vez que a voz da falsa humildade disser quem sou eu para merecer tanto, você afirmará sua verdadeira identidade, eu sou herdeiro de todo o reino. A abundância não é uma recompensa que eu preciso merecer, é minha herança de nascença que eu agora clamo e recebo. Entenda a profundidade deste ato. Cada palavra que você pronuncia é um molde, é um comando enviado à substância universal, que não tem outra escolha senão obedecer e preencher este molde. Por toda a sua vida você tem usado palavras de escassez,
criando moldes de falta, de dívida, de limitação. Você tem, inconscientemente, ordenado a providência que se afaste de você. O suplicante desesperado usa palavras de fraqueza. Ele diz: por favor, me ajude, eu preciso. Sua voz foi silenciada não pela força, mas pela verdade. Em seu lugar, ergue-se o soberano, o canal da providência, aquele que compreende que o universo não responde a pedidos, mas a ordens que nascem da fé alinhada. Você não é mais um órfão espiritual, mendigando por uma herança que já é sua por direito divino. Você é o herdeiro que retornou para reclamar o trono, mas uma verdade compreendida na mente e sentida no coração precisa de um ato final para se cristalizar na realidade. Uma decisão tomada em silêncio é um vapor. Uma decisão declarada publicamente é uma rocha. O que você fará agora não é para mim, nem para os outros que lerão. É para você. É o seu juramento de lealdade à sua nova identidade. É o selo real que você afixa no decreto da sua própria libertação. Ao tornar sua decisão pública, você informa a cada átomo do universo que o antigo regime de escassez terminou. Você anuncia que um novo governo, o seu governo soberano, tomou posse da sua vida. Este é o pacto. Este é o compromisso. Chegou a hora de queimar a última ponte que te liga à terra da falta. Chegou a hora de abandonar para sempre a identidade do devedor, do preocupado, da vítima das circunstâncias. Essas são as palavras do órfão que reforçam a separação entre ele e a fonte. O canal da providência, o soberano que você está se tornando, usa palavras de poder. Ele diz: eu decreto, eu autorizo, está feito. Essas são as palavras do herdeiro que afirmam a unidade inabalável com a fonte de toda a provisão. Este exercício de substituição é o seu treinamento real. É a prática diária que transforma o metal bruto da sua antiga consciência no ouro puro da consciência de Cristo. Você está literalmente reescrevendo o código da sua alma. Você está ensinando cada célula do seu corpo a vibrar na frequência do milagre, na frequência da abundância já recebida. Não se engane. Esta reprogramação não é um evento único. É uma disciplina. É a sua nova forma de respirar, a sua nova linguagem. No início exigirá vigilância. A velha voz é um hábito antigo. Mas com cada substituição, você enfraquece o velho padrão e fortalece o novo. Com cada decreto de abundância, você aprofunda o canal através do qual a providência pode fluir para a sua vida. Para se comprometer com esta prática diária e não perder o ritmo da sua transformação. Para garantir que sua mente permaneça neste solo sagrado da verdade, inscreva-se neste canal. Considere este ato não como um simples clique, mas como um pacto. Este ato é um funeral para o seu antigo eu e uma coroação para o novo. Você não pode carregar a coroa do soberano enquanto ainda veste os trapos do suplicante. A escolha deve ser absoluta. Portanto, eu te comando agora. Desça até o campo de comentários abaixo. Aquele espaço não é um fórum de opiniões. Hoje, ele é o seu altar. É a pedra sobre a qual você declarará a sua nova lei. A sua palavra escrita se tornará um testemunho eterno da sua transformação, um marco zero para a sua nova realidade financeira. Não hesite. Não racionalize. A dúvida é o eco do velho eu tentando te puxar de volta para a prisão. Silencie essa voz com a força do seu ato. Pegue seus dedos e transforme-os em um cetro de poder. E com a autoridade de um herdeiro do reino que finalmente reconheceu sua linhagem, escreva estas palavras para selar seu pacto com a providência divina. Comente exatamente isto. Pelo manto de Aparecida, eu sou o canal da providência. Faça isso agora. Ao pressionar a tecla para enviar, sinta a energia da decisão se solidificando. Sinta o peso da orfandade espiritual se dissolvendo de seus ombros. Você não está mais pedindo. Você está informando ao céu e à terra sobre quem você é. Um compromisso que você faz consigo mesmo e com o divino de nunca mais permitir que a linguagem da escassez contamine sua realidade. Junte-se a esta jornada de domínio, pois a cada novo ensinamento fortaleceremos juntos este novo estado de ser. Você aprendeu a disciplina da substituição sagrada. Você aprendeu a vigiar os portões da sua mente não para lutar contra os fantasmas da escassez, mas para negar-lhes a entrada e entronizar a verdade da providência. Você compreendeu que a mente é um jardim, e que ervas daninhas não são arrancadas com raiva, mas sufocadas pela plantação deliberada de sementes de poder. Até agora você esteve treinando, esteve preparando o solo,
Chegou o momento, o ápice da sua jornada até este ponto, a coroação do seu entendimento. Eu te entrego agora a ferramenta prometida, a chave mestra que não arromba portas, mas as dissolve, a frequência que não pede audiência, mas comanda a atenção do universo. Isto não é uma sugestão, não é um pensamento positivo, não é uma frase de efeito para ser repetida sem alma. Isto é um decreto. Um decreto é um ato de soberania. Um rei não pede que suas ordens sejam cumpridas, ele as emite, sabendo que a estrutura do seu reino está desenhada para obedecer. Um juiz não sugere uma sentença. A partir deste momento, o universo não tem outra escolha a não ser se reorganizar ao redor da sua nova confissão. As soluções aparecerão. As portas se abrirão. A abundância que antes parecia impossível se tornará a sua experiência natural e diária. Sua transformação está selada. O pacto foi firmado. Sua palavra se tornou lei no seu mundo. Caminhe agora não mais como quem busca um milagre, mas como quem o comanda. Está feito. Ele a profere, e a lei se curva à sua palavra. Você, como herdeiro da substância divina, não suplica mais. Você decreta. A ferramenta que eu te entrego é a palavra de poder que realinha a sua realidade com a verdade do céu. É o cetro espiritual que você usará para tocar a montanha da sua dívida, da sua falta, da sua angústia financeira, e ordená-la a se desfazer. Esta ferramenta foi forjada na mais alta frequência de intercessão conhecida neste plano. Ela está consagrada pela energia de milhões de milagres e selada pela autoridade da Mãe Divina. Esta é a palavra que ativa o manto. Aquiete sua mente agora. Respire fundo. Solte toda a tensão do seu corpo. Abandone a memória de cada conta não paga, de cada porta fechada, de cada noite de insônia. Esvazie-se da identidade do suplicante. Prepare-se para receber não como um servo, mas como o mestre da sua casa. A ferramenta que dissolve toda ilusão de falta, o decreto que cala a voz da orfandade espiritual, a sentença que resolve a sua causa impossível é esta. Escute com a totalidade do seu ser. Pelo poder do manto de Aparecida, eu decreto que esta causa financeira impossível está agora resolvida na graça divina. Deixe esta verdade ressoar em seu espírito.